Que chique, hein? Chegamos, vamos lá. Já viram isso aqui, ó? Já viram essa tela? Já usaram esse material? Muito bom. Então, vamos lá. Antes de entrar no detalhe da apresentação, o que eu gosto de reforçar com vocês, o material, né? Na minha época, nós usávamos o folder físico, né? A gente tinha ali um folder que mostrava para o cliente. Tem consultores que têm muito mais habilidade com tecnologia, com apresentações, aí eles montam aquelas apresentações maravilhosas, cheias de tecnologia, mas a grande verdade é que se nós não conseguimos nos conectar com esse cliente, nada, nenhum material vai fazer essa mágica por vocês. Qualquer outra coisa, um catálogo ele pode fazer a diferença na decisão de compra, o folder, o material do papel. Aqui, gente, a principal ferramenta que vocês têm para conseguir, né, fazer uma boa abordagem, uma boa primeira visita, são vocês. E o conhecimento de vocês e o quanto vocês conseguem se conectar. Quando a gente traz o material, é porque ele, de fato, ele consegue atender vários perfis de clientes. Então, a gente sabe que tem perfis de clientes que são muito mais auditivos, então o cara ele não vai se prender ao que você está mostrando ali na tela, ele vai ficar 100% ligado no que vocês estão falando. Por isso que não adianta você ter ali uma apresentação linda da MetLife, linha do tempo, se você está ali todo inseguro, né, gaguejando na hora de falar para o cliente sobre as passagens. Para o cara que é auditivo, ele pega vocês ali. O cara que ele é visual, pô, se ele vê ali algo muito fora do padrão, isso já incomoda ele, vocês podem trazer informações valiosíssimas. Esse cara ele vai estar muito apegado ao que ele está vendo, e isso pode sim gerar algum incômodo. E para o cara que é sinestésico, ele quer pegar alguma coisa. Então, quando vocês forem para as visitas presenciais, é importante que vocês levem folder. A gente tem aqui no escritório, depois posso até passar para a Van, para vocês terem também um estoque de materiais físicos para poder levar, tanto o ADN quanto o folder, porque tem alguns clientes que gostam de ficar com aquilo na mão, tá? Mas nada disso vale mais do que a condução de vocês e, principalmente, aí eu acho que é um ponto que vem antes, se vocês sentarem na frente de uma pessoa que não tem perfil, vocês podem fazer a melhor abordagem do mundo, ter o melhor material, mais ajustado, nada daquilo aquela hora foi realmente perdida por vocês. Então, o primeiro ponto é entender na frente de quem vocês vão sentar, quem vocês estão priorizando, quem vocês estão colocando na agenda. E aí sim, poxa, estou diante de um cliente Napa, tem uma apresentação bacana, a gente vai gerar ou despertar aquilo que precisa ser despertado. Nesse primeiro, eu vou passar muito rapidamente por aqui, porque o foco são os pré-fechamentos, mas nesse primeiro momento, o que é importante, pessoal? Que vocês consigam gerar credibilidade para esse cliente. Quando ele conhece a trajetória de vocês, quando ele conhece a história de vocês, e ele percebe que vocês decidiram, ou vocês optaram por, muitas vezes, deixar uma formação, ou deixar uma atividade que vocês passaram anos atuando, para fazer esse trabalho, é importante que ele enxergue que vocês têm propósito na atividade de vocês. Eu digo que o brilho nos olhos, isso não é treinável, né? E ele sente, na forma como vocês se comunicam, ele sente se realmente vocês estão ali por ele ou por vocês. Se realmente vocês estão ali focados em entregar uma experiência para ele ou por vocês. Então, aqui é o momento em que vocês se consagram, se colocam, né, como autoridade, e geram essa credibilidade. O cliente ele precisa respeitar vocês. Quando, Dani, é aqui? Não, na verdade é antes, no minuto zero. O cliente ele começa a formar uma percepção de vocês no telefone. Então, aquele consultor que manda WhatsApp, tudo errado, ele já vai ter ali, já está criando uma imagem ruim. Aquele cara que fica mandando áudios de minutos para o cliente que nunca viu na vida, isso já vai gerar uma imagem ruim. Né? Então, a experiência do cliente ela começa no ABfone. E tem um ponto que é importante, eu acabei não trazendo antes da apresentação, o que a gente precisa fazer antes de começar a apresentação de qualquer material? Na opinião de vocês. O rapport? Boa. Preciso criar rapport. Como é que eu faço isso? Ask the man. Com Ask the Man. Então, se eu conseguir colher boas informações, se eu conseguir colher alguma informação, e principalmente,
Se eu fiz um trabalho de pesquisa antes de visitar esse cara, isso pode me ajudar muito no rapport, senão vai ficar aquele papo de maluco. Né? Nossa, tá calor hoje, né? Puta, tá... Gente, sem sentido nenhum. O rapport, ele precisa ser estratégico. A gente precisa mostrar que vocês sabem por que vocês estão ali, que vocês sabem diante de quem que vocês estão sentados. Então, eu sempre tinha um hábito de chegar ali 15 minutinhos antes na reunião para poder exatamente me preparar, limpar a minha energia da visita que passou. Se foi boa, eu aproveitava, se foi ruim, eu limpei. Né? Poder fazer uma pesquisa, poder reforçar com o recomendador quem que é esse cara que eu estou sentando na frente. No caminho, no carro, eu ligava para o recomendador, falava, Rafa, estou indo visitar a Vanessa, me relembra, né? O que você acha que são os pontos que eu preciso dar mais ênfase, dar mais atenção? Então, tudo isso ajuda muito ao que a Grazi falou de criar rapport. Tem uma outra etapa ali no início da abordagem, antes de começar a apresentação, que muitos não fazem, é começar a plantar as recomendações. Tá? Então, o que o consultor ele me diz? Pô, Dani, eu não estou conseguindo pegar REC. Aí a gente vamos aprofundando. Por que você não está pegando REC? Não, porque quando chega no final, o cliente fala para mim que ele vai pensar. Por que ele fala que ele vai pensar? Gente, é justo ele falar que vai pensar. Ele foi pego de surpresa. Se eu fui preparando o cliente para esse momento, e principalmente se eu fui extraindo alguns nomes durante a abordagem, eu não vou ouvir essa resposta. Ou eu talvez até escute, mas eu tenho ali no mínimo 2, 3 nomes já para pegar o contato no final da primeira visita. Então, antes de abrir a apresentação, como é que a gente deve conduzir? Rafa, bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? A Ariane falou muito bem a seu respeito, eu estava ansiosa por esse encontro. Certamente ela admira muito você, né? Ela me disse que vocês são amigos há muitos anos, falou que você é um pai maravilhoso. Eu trago o recomendador. E aí eu vou começar a fixar algumas coisas que são importantes para que eu pegue recomendação desse cara também. Você sabe que foi engraçado que no meio da visita eu estava conversando com a Ariane, Rafa, e ela, você precisa apresentar isso para o meu amigo, você precisa apresentar isso para o Rafa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você foi a primeira pessoa que ela falou. Enfim, gente, improvisem ali, mas tem que ter, né, a gente tem que puxar o recomendador. E aí é nesse momento que nós vamos dizer, Grazi, é bem possível que ao longo da minha apresentação, você também pense em algumas pessoas que você gostaria que eu apresentasse esse trabalho. E no final, nós vamos ter um espaço para isso. Tudo bem? Tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando compromisso. Toda vez que eu falo, tudo bem? Faz sentido? Faz. Eu estou pegando o compromisso do cliente. Então, a Grazi já me disse ali que, ok, que ela vai pensar em algumas pessoas e no final nós vamos ter um espaço para isso. Quem aqui já viveu a situação de chegar no final da abordagem e vocês não conseguirem, né, ter concluído o levantamento de informações da ADN ou dar tempo de pegar a recomendação? Alguém já viveu isso? Nossa. Já. Nossa. Já. Já, meu Deus. Vocês Oh, três são muito novos, né? Esse vídeo que eu passei hoje de manhã, de fato, quanto mais a gente faz alguma coisa, mais fácil fica lidar com aquilo. Né? Então, quando vocês atingem ali 9 meses, 1 ano como consultores, vocês vão dominar completamente o processo de uma abordagem, inclusive o tempo, se for preciso ajustar. Uma das perguntas que eu ensino para vocês no início da abordagem, que precisa ser feita é, Rafa, quanto tempo você reservou para essa nossa conversa? Porque se eu não pergunto isso, eu não sei quanto tempo ele deu, né? Porque muitas vezes a gente atrasa a outra visita, que é um absurdo, gente, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu não admito, é atraso, eu fico louca. E o cliente também, vocês já começam devendo para o cara. Então, assim, ou a gente atrasa, ou o cliente vai levantar no meio da reunião. Então, não custa nada, é uma perguntinha. Quanto tempo você reservou para essa nossa conversa? 1 hora, 50 minutos, 40 minutos? Ajustem o timing de vocês. Cara, eu preciso acelerar. Beleza? Então, a gente vai precisar priorizar. Pensando numa abordagem normal, o cara reservou ali 50 minutos, 1 hora. Dá para fazer uma boa primeira visita. Qual que é o ponto também? No início da atividade, nós não dominamos 100% o material. Então, a gente fica enchendo linguiça. A gente fica dando voltas
e perdendo a oportunidade de ser objetivo e falar o que precisa ser falado. A reunião ela fica cansativa e o cliente percebe o quê? Despreparo. Puta, Dani, como é que eu fico boa nisso? Gente, treinar só depende de vocês. Eu treinava olhando para o espelho. Eu treinava gravando num gravador do meu celular a minha abordagem. Então, o treino, ele independe de uma outra pessoa. Vocês conseguem, pô, eu preciso ajustar o tempo da minha abordagem. Legal, eu vou fazer. Eu vou gravar tantas vezes que eu preciso entregar ali uma reunião de qualidade dentro de 50 minutos. Quando nós temos um tempo mais curto, vocês precisam focar naquilo que realmente vai despertar a necessidade do cliente. Gente, o único objetivo, na verdade, são dois. Objetivos da abordagem é, primeiro, despertar a necessidade do cliente. Se vocês não conseguirem fazer isso, ele não vai comprar. Ponto. E o segundo, que aí é o mais importante, é marcar a segunda visita. Então, eu não posso sair da abordagem sem despertar o cliente e sem a segunda visita agendada. Essa coisa de ficar, depois eu te ligo, então não. Eu tenho que sair dali com compromisso, uma data e um horário. Se isso aqui esfria, a gente perde o timing de apresentação do cliente. Gente, uma semana já é muito, né? A tendência é que ele disperse de todas aquelas informações e de todo aquele sentimento que nós trouxemos. Então, se a gente tem pouco tempo, foquem naquilo que ele não consegue encontrar no Google. Onde é que o consultor, por insegurança, onde é que o consultor ele foca muito quando ele está iniciando? Na história da MetLife, aí é no Titanic, aí é no... Gente, sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês têm medo de incomodar o cara. Vocês querem passar rápido ali na fase do gráfico, nas perguntas difíceis, porque vocês não querem gerar incômodo. Só que se vocês tiverem pouco tempo, ele joga lá MetLife. Ele vai saber quem é MetLife. Ele não precisa de vocês para isso. Mas ele precisa de vocês para identificar que ele tem um problema que ele não sabia que ele tinha. Então, aqui, rapidamente, a apresentação de vocês, tragam realmente paixão, tragam engajamento com o negócio, mostrem para eles que vocês escolheram estar aqui. Tenham orgulho do que vocês fazem. A Vanessa até colocou, isso daqui não fica aparecendo para o cliente, né? Oportunidade de recomendação. A gente pode tirar, né? Que senão ele vai perceber que nosso pitch está... Pô, eu tô querendo enganar o cara, estou conduzindo. Mas eu vou trazer uma forma de vocês não se esquecerem. Nós temos 3 momentos em que a gente vai plantar a recomendação. Primeiro, no início, é possível que ao longo da nossa conversa você se lembre de algumas pessoas e no final a gente vai ter um espaço para você me passar esses contatos. Tudo bem? Tudo bem. E aí aqui na MetLife a gente vai falar sobre isso também. Gente, aqui mais do mesmo, maior empresa do mundo no segmento, são mais de 150 anos de histórias, presente em 53 países, mais de 105 milhões de vidas asseguradas, uma empresa que foi fundada em 1868 e ao longo dos últimos 155 anos, depois tem que ajustar, passou por muitos eventos. Aqui é um ponto super importante. Vocês precisam adaptar essa história da MetLife ao perfil do cliente de vocês. Como? Como consultores, vocês precisam saber de todos os eventos. Isso está lá no script da primeira visita. Só que vocês não precisam colocar tudo isso em todas as reuniões. Porque senão vocês vão investir aqui 7 minutos, 8 minutos, sem necessidade. Aqui, se eu estou falando com um cara, vou dar um exemplo, tá? Estou falando com um grande empresário, um grande executivo. De verdade, óbvio, o Titanic é legal, mas ele não quer saber se a MetLife entregou uma apólice de vida para cada soldado, ajudando a criar a cultura do seguro de vida. Puta, é legal, mas muda o viés. Para que eu falo essa informação? Não é que a MetLife é boazinha e entregou uma apólice. Quando eu falo para esse cara sobre isso, eu digo o seguinte: você acha que uma empresa que não tivesse ali na época uma solidez financeira inabalável, você acha que ela faria isso? Não. Cara, isso poderia ser um suicídio financeiro para a MetLife fazer isso, concorda? Concordo. O que permitiu a ela tomar uma decisão como essa? A solidez financeira que ela tem, a solidez financeira que ela tinha. Então, para cada cliente, vocês vão adaptar o que vocês vão trazer. Para esse cara que é do mercado financeiro, poxa, falar da quebra da Bolsa de Nova York é importante. Senhor cliente, em 1931, somente 2 anos após a quebra da Bolsa de Nova York, a MetLife
ela investiu, né, na construção, ela financiou a construção do Rockefeller Center e do Empire State Building em Nova York. Ou seja, no momento em que muitas empresas ou quebraram, né, ou estavam buscando se reerguer financeiramente, a MetLife ela demonstrou uma solidez capaz de financiar, retomar a economia americana. Isso fala muito sobre a empresa. Quem vem do mercado financeiro sabe, gente, a quebra da Bolsa literalmente quebrou todo mundo, né? E aí a gente traz, nós podemos falar ali sobre as últimas aquisições, né? Nos últimos 15, 20 anos, a MetLife ela fez a aquisição de importantes operações. Em 2005, ela comprou toda a carteira de vida do Citibank, fica mais fácil, né, do que a compra da Travelers Life and Annuity, é tipo o Schlittler. Então, ela fez a aquisição de toda a carteira de vida do Citibank no mundo inteiro. Em 2010, a aquisição da Alico, que era a divisão de vida da AIG. E em 2013, a AFP Provida, até então a maior gestora de fundos da Previdência chilena. Em outras palavras, hoje a MetLife ela é responsável, além de tudo que nós já falamos, pela gestão da Previdência do Chile. Eleita pela revista Fortune de 2015 até hoje como a empresa mais admirada no segmento. Senhor cliente, te parece uma empresa confiável? Aqui nós vamos pegando alguns pré-fechamentos, que é para depois o cara não falar, não vou fechar porque vai que a MetLife quebra. Gente, eu já me antecipo a isso aqui, tá? E aí tem aqui o que a Van trouxe, né? A dimensão mundial, é legal, 90 das 100 maiores empresas, são clientes MetLife, aqui alguns clientes no Brasil. Essa pode ser uma oportunidade que vocês têm de novo de pegar recomendação. Né? Então, senhor cliente, algumas, né, essas empresas, todos os funcionários, todos os funcionários dessas empresas hoje têm o seguro da MetLife. Além dessa modalidade, uma das formas, né, talvez a forma mais restrita de acesso, seja através do meu canal. Hoje eu represento um canal private da MetLife, e os clientes eles só podem ter acesso a essa consultoria através de recomendações. Então, mais uma vez, Rafa, não deixa de agradecer a Ariane por essa oportunidade. Espero que realmente, no final da conversa, você me diga que isso valeu a pena. Então, aqui eu estou trazendo de novo a recomendação, tá? Tudo bem até aqui? Aqui não tem muita dúvida, né? Vão me perguntando, tá? Espero que seja um monólogo. E aí, aqui nós entramos nos 4 pilares. A Van já trouxe ali, eu participei de um mini roleplay ali com ela e com o Rafa. Aqui nós pedimos, né, nós dizemos que a nossa consultoria ela está baseada em 4 pilares. Uma outra forma de falar isso é que a MetLife ela é uma empresa global, mas existem 4 necessidades que são universais. Independente de onde o meu cliente esteja, certamente ele se preocupa com esses pilares. O primeiro deles é a manutenção do padrão de vida, poder garantir o seu padrão de vida, independente do que possa acontecer. A educação dos filhos, para quem tem filhos, né, trazer ali é um projeto, sem dúvida nenhuma, um dos principais projetos para o futuro e aposentadoria. Acabei não falando, mas é importante reforçar. Gente, ali no início, enquanto a gente está criando o rapport, antes de iniciar a apresentação, é importante que vocês saibam minimamente quem é esse cara. Né? Então, se ele é casado, se ele não é, qual que é o nome da esposa, se ele tem filhos, a idade dos filhos. O ideal é que vocês já cheguem brifados pelo recomendador. Mas se por algum motivo vocês não conseguirem, perguntem ali no início. Né? Então, para que vocês possam conduzir dali para frente de uma forma mais assertiva. Eu já vi consultor que não pergunta e chega aqui e fica falando de educação de filho para o cara que não tem nem filho. Então, isso demonstra o quê? Fragilidade no processo de prospecção de vocês. O cara não sabe nem com quem que ele está falando. Então, o que eu acho que é importante dizer, para que vocês possam se tornar recomendáveis nesse mercado, vocês precisam gerar para esse cliente uma experiência. A conversa com vocês, ela precisa ser diferente de qualquer coisa que ele já fez na vida. De qualquer coisa que ele já viu. Precisa ser diferente. E é aqui aonde a gente realmente mostra ali a nossa qualidade.
Então, vocês pedem para o cliente elencar, né? Trazer em ordem de prioridade. Quais são as principais preocupações dele? E, nesse momento, nós começamos a extrair algumas informações, certo? Deixa eu aproveitar aqui para abrir o arquivo da VAN, da ADN, só para a gente não deixar de abordar aqui alguns temas importantes. Dentro da reunião, uma das formas mais leves de conduzir é, na conversa, começar a extrair ali algumas informações que vão poder ajudar vocês a contestar, caso o cliente diga que não, ele não tem um problema. Eu sempre digo no início que o meu papel ao longo dessa conversa, e isso está também no script de abordagem, depois eu mando isso para vocês, identificar, entender se de fato existe algum ponto de fragilidade, algum ponto de vulnerabilidade desse cliente no seu planejamento financeiro. E que, caso haja, o meu papel é trazer uma solução. Por que eu estou deixando ele tranquilo? A maioria das pessoas, eles começam a se desconectar de nós quando eles acham que a gente está ali certamente para vender alguma coisa. É claro que a gente está, a gente sabe que a gente está. Mas eu preciso deixá-lo tranquilo de que, caso ele não precise, eu vou ser a primeira pessoa que vou falar. E é por isso que eu faço tantas perguntas. Não é porque eu sou curiosa, é por isso que eu faço tantas perguntas. Então, aqui na ADN de vocês, tem ali até, né, algumas formas de vocês não esquecerem de perguntar algumas coisas. Poxa, qual que é o percentual da renda que ele direciona para a manutenção do padrão de vida? Qual que é o percentual da renda dele que ele direciona para investimentos? Se hoje ele tem essa condição, dentro da estrutura financeira dele, entender qual é o nível de responsabilidade dele, se esse é um cara, se é um pilar financeiro ou se é uma pessoa que tem ali uma responsabilidade compartilhada. Então, o que é importante vocês saberem, deixa eu até voltar para a apresentação, o que é importante vocês saberem dentro de cada um desses pilares é o que eu tenho que extrair. Vamos falar sobre a essência das nossas perguntas? Gente, vocês concordam comigo que se eu fico fazendo um monte de pergunta, sem pé nem cabeça, eu não vou chegar onde eu quero chegar? Qual que é o objetivo de vocês no final da abordagem? Rafa, me ajuda aqui. Um dos objetivos que eu vejo para a gente chegar no final da abordagem e o cliente compreender a importância de uma ferramenta como essa na vida dela. Perfeito. No final, você complementou o ideal. Compreender a importância na vida dela. Tem muita gente que fala, não, é super importante, mas para mim, nesse momento, não é prioridade. Quem já ouviu isso? Não, mas eu tenho muitas coisas na frente. Não, mas isso para mim não é o momento. Não, eu vou pensar. Posso ser muito sincera com vocês? Se esse cara é napa, o nosso papel não foi tão bem feito. Dani, mas eu acabei de começar, eu sei. Por isso que o volume protege. No começo a gente perde muito mais. É claro, gente, a gente não tem essa habilidade. Depois a gente vai pegando. Quando é que eu comecei a me tornar uma boa consultora? Eu brinco que quando eu virei líder de unidade. Aí eu fiquei boa consultora. Demora, é um processo, né? Então, quanto mais vocês fizerem, melhores vocês vão ficar. Mas é importante vocês não esquecerem do objetivo principal. No padrão de vida, eu preciso entender se alguém conseguiria manter o padrão de vida dele caso algum imprevisto acontecesse ou caso ele fosse impedido de seguir gerando renda. Eu preciso fazer essa pergunta. Vanessa, como é que você resolveria esse problema? Você vai ter que me falar. Questionem. Os clientes, eles gostam de falar com pessoas inteligentes. O cliente vai dizer, não, mas a minha esposa, ela poderia manter. É mesmo? Você me disse que hoje a sua esposa, ela representa 20% da renda, né, total da sua família. Como é que ela faria isso? Me conta. Ele vai ter que responder, falar, qualquer papagaio fala.
ele sempre vai, o tempo todo, eles vão estar na reativa para tentar mostrar para vocês que eles não precisam daquilo. Só que se a gente aceitar tudo que o cliente diz, sem questionar, ou minimamente sem pensar, a gente vai sair dali vendido. Então, no padrão de vida é uma forma leve, mas eu preciso entender se existe alguém que manteria o padrão de vida dele caso ele não pudesse mais fazer. Se ele me trouxer que ele tem ali os seus investimentos, faz a pergunta para ele, Rafa, quanto tempo você levou para formar esse seu patrimônio, esses seus investimentos? Putz, 15 anos, 20 anos. Perfeito. Por quanto tempo os seus investimentos, não vamos nem falar de patrimônio porque isso está imobilizado, por quanto tempo os seus investimentos manteriam o seu padrão de vida? Ele vai falar lá 1 ano, 6 meses? Fala, cara, olha que interessante. Você passou os últimos 20 anos formando um caixa que duram 6 meses. E vou te dizer que você já está muito acima de muita gente. Né? Não posso deixar de dizer. Mas ele precisa sentir essa vulnerabilidade. Se aprofunda. Como é que você se sentiria, Van, precisando dilapidar tudo que foi construído ao longo dos 20 anos com tanto trabalho, sabendo que isso manteria você e a sua família por só 6 meses? Como é que você se sentiria? Putz, é confortável para você? Seria confortável? Não, não seria. Fica tranquilo, né? Eu não estou aqui só para trazer à tona esses questionamentos, eu estou aqui para resolver um problema, obviamente, caso ele exista. Então, a gente precisa começar a fazer algumas perguntas para gerar um certo incômodo no cliente e entender como é que ele reage a tudo isso, tá? Educação dos filhos, mesma coisa, né? Então, entender uma forma que a gente traz muito no nosso treinamento, saber como é que foi a educação desse cara. A maioria das pessoas, eles tendem a repetir aquilo que eles viveram. Né? Então, vocês vão perceber que pessoas que vêm de famílias enroladas financeiramente, com problemas financeiros, a tendência é que os filhos também sejam enrolados financeiramente. Quem vem de famílias que já tem cultura de seguro de vida, o filho, a primeira coisa que faz, quando o pai tinha o seguro, quando ele tem um filho, ele faz o seguro. É natural. E tem outras que vêm aqui para tentar quebrar esse ciclo todo. Então, a gente precisa entender e perguntar para ele, né? Você gostaria de poder garantir a educação dos seus filhos? Até quando? Como é que isso foi para você? Enfim, e aí a gente vai fazendo ali as perguntinhas e dizendo, caso você não pudesse fazer, quem que garantiria isso para você? Existe alguém? Não, não tem ninguém. Aí a Vanessa coloca ali até para ajudar vocês, de 0 a 10, qual que é a importância desse projeto na sua vida? Ele fala 10. E aí no fechamento ele fala que ele vai pensar o que isso não é prioridade. Não entendi. Por que você me disse que esse projeto ele tinha uma prioridade 10 e nesse momento, mesmo com sobra de caixa, mesmo tendo ali, né, você tem esse valor disponível para investir mensalmente, por que você está me dizendo que você não vai tomar a decisão agora? Questionar, gente, com educação, com respeito, óbvio. Odeio aquele vendedor que fica botando a faca no pescoço do cliente. Mas se nós não tivermos a convicção, ele vai ter menos ainda. Então, a gente precisa realmente confrontar. Projetos para o futuro. Por que tem projetos para o futuro aqui? Pô, Dani, mas às vezes até confunde, aposentadoria também. Eu não vou querer vender previdência para esse cara. O nosso papel aqui é mostrar para ele que caso ele não tenha uma ferramenta como essa, que possa manter o padrão de vida dele, que possa garantir ali uma indenização numa situação de um diagnóstico de doença, caso ele não tenha, tudo aquilo que ele sonha, tudo aquilo que ele projeta para o futuro, não vai acontecer. Não vai. Ele pode estar o melhor preparado possível, não vai acontecer. É por isso que nós trazemos todas essas reflexões. Deixa eu até aproveitar aqui para não perder esse ensejo aqui. Deixa eu só abrir o script. Acho que tem mais algumas perguntinhas aqui que eu posso compartilhar com vocês para
ajudar. Peraí. O Rafa não fez o treinamento comigo. As meninas fizeram. Tô querendo. Eu faço, amor. Você é doido. Se você me der uma agenda forte, eu treino você quantas horas você quiser. Ó, aí sim. Não vou ficar treinando o povo para não visitar, né? Aí eu vou estar jogando Exatamente. tempo no lixo. Mas as meninas já viram aqui esse script de abordagem, e aqui tem algumas sugestões até para vocês encaixarem no pitch de vocês. Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Então, beleza. E aí aqui tem até algumas sugestões de perguntinhas que a gente faz para poder explorar bem os 4 pilares, né? Então, entender quanto da renda dele é destinada para manutenção do padrão de vida, até para poder depois entender se ele está ou não está dentro do PIF, qual que é a responsabilidade financeira dele em porcentagem, entender a atividade profissional da esposa, do marido, e o percentual dela também na estrutura familiar. Perguntar se ele tem algum projeto financeiro para proteger contra imprevistos e dizer, poxa, se por algum motivo você não puder mais gerar renda, sua esposa ela conseguiria manter o padrão de vida seu, da sua família? Ele vai me trazer sim, não. Se ele me disser que sim, aí você já fala, puta, acabou com os meus argumentos. Gente, pensa. Se alguém falar para mim, né, se eu fosse casada, seu esposo, ele conseguiria manter o padrão de vida de vocês, caso algo acontecesse com você e eu dissesse sim, o que eu gostaria de escutar? Como é que você se sentiria numa situação como essa? Hoje você, pilar financeiro, hoje você é responsável, absolutamente independente financeiramente, como é que você se sentiria dependendo, né, no caso, 100% da renda do seu marido para poder se manter? Incômodozinhos, gente. E depois a gente assopra. Se ele traz a questão dos investimentos, falar, né? Entender se essas reservas elas seriam afetadas, quanto tempo ele levou para construir essa reserva, esse patrimônio, e como que ele se sentiria se ele precisasse dilapidar. E aí, no final, eu fecho com a nota de 0 a 10. Qual que é, né, o quanto garantir a manutenção do seu padrão de vida e da sua família é importante para você? 10. Beleza? Deixei ali anotadinho 10. Educação dos filhos. Se não tem filhos, pelo amor de Deus, gente, passem. Não fica aqui batendo, não, mas educação, gente, não. Você vai dizer o seguinte, olha, se em algum momento o meu papel como consultora é acompanhar você para o resto da sua vida, se em algum momento isso mudar, a gente volta a falar sobre esse tema. Tudo bem? Tudo bem. E aí aqui a gente vai entender da educação, perguntar quem foi o responsável, né, pela manutenção das despesas da educação do cliente, e vai perguntar o seguinte, ó, perguntinha para poder colocar ele no mesmo cenário que a gente, criar, despertar. Ari, você acredita que se algo tivesse acontecido com o seu pai, quando você tinha ali 5 anos, a sua vida poderia ser diferente daqui a hoje? Com certeza. Como é que você imagina que teria sido? Teria tudo mudado. Nada seria como é hoje. Entendi. Bom, graças a Deus nada aconteceu com seu pai e ele pôde te garantir, te proporcionar tudo que você tem hoje. Né? Mas você gostaria de poder proporcionar a mesma coisa para os seus filhos? Com certeza. Legal. E você tem alguma reserva específica para essa finalidade? Não tenho, Dani. Entendi. Incômodozinho, não é hora de espancar. Dani, Oi, esse amor. script aqui, eles têm, né, do GA, nada mudou, né, esse script não mudou, né, dos seus Não. GAs, tá, Não, porque tá? esse aí eles têm. E aí as perguntinhas, né? Se fosse para você escolher entre público e particular, qual que você escolheria? Você acha importante garantir uma boa educação? Aí você fala, pô, mas isso aqui é óbvio. Gente, o óbvio, ele precisa ser dito. Sabe por quê? Porque o cliente, ele não tem reserva. Ele não tem nenhum projeto, nada para garantir esse projeto. Ele vai dizer no fechamento que ele não vai fechar. Ele diz que de 0 a 10, isso é importância 10.
Então, o que a gente precisa dizer? Rafa, você tem consciência que nesse momento você está abrindo mão de tudo aquilo que você me disse na primeira reunião? O que eu quero trazer para você, Rafa, como reflexão, eu entendo, né? De fato, não é uma decisão fácil fazer um seguro de vida. Porque para a gente fazer um seguro de vida, para a gente contratar um seguro, nós precisamos partir do princípio que alguma coisa de muito ruim pode acontecer. Eu sei que é difícil. Só que nesse momento você está colocando a educação dos seus filhos, o futuro dos seus filhos em jogo. Nesse momento você está abrindo mão de proporcionar para eles segurança de que no mínimo, eles vão ter uma boa educação. Tudo bem? É isso mesmo? Essa é a sua decisão? Beleza. Vida que segue. Mas a gente precisa incomodar. E se nós fazemos essas perguntinhas ao longo da abordagem, no fechamento nós temos mais munição para poder questionar o não vou fazer agora ou eu não vou fazer. Tá? Projetos futuros, tem ali perguntando de sonho. Aqui, o único objetivo dessa pergunta é lá na frente dizer o seguinte: sabe a empresa que você sonha em expandir? Sabe o apartamento que você sonha em comprar? A casa para os seus pais que você sonha em comprar? Nesse momento, através da sua decisão de não contratar esse seguro, tudo isso está sendo colocado em risco. É isso. Simples assim. E a aposentadoria, né? O foco não é, na verdade, o objetivo aqui não é ficar focando em aposentadoria, mas é trazer para ele novamente. E caso ele não tenha um bom planejamento, a gente fala ali de 1%, né? A Van traz na apresentação, a gente vai passar por ela, mas 1% da população se aposenta de forma independente, isso não quer dizer que 99% não tinham um plano de aposentadoria ou não tinham investimentos. Isso não tem como a gente saber. Mas isso quer dizer que a grande maioria não se preparou contra imprevistos. Só isso. Quanta gente tinha ali um dinheiro guardado, ficou doente, precisou usar tudo? Quanta gente tinha ali um imóvel, teve um diagnóstico, sofreu um acidente, precisou vender o que tinha? É isso. Né? Então, a ideia aqui é conhecer. E aí a gente vai amarrando, se faz sentido falarmos um pouquinho mais sobre isso e a gente vai seguindo para a abordagem. Tudo bem até aqui? Legal. Então, aqui, pessoal, vocês não precisam ser robôs, porque é uma conversa. Muitas vezes o cliente ele responde uma coisa diferente daquilo que a gente estava esperando. Mas se vocês tiverem claro na cabeça de vocês qual é o objetivo desses slides, que é gerar, mapear as fragilidades e fazer com que o cliente se dê conta disso, independente das perguntas que vocês vão usar, se vocês tiverem isso como objetivo principal, vai dar bom, tá? E aí aqui Dani, vocês vão... Oi, amor. Uma coisa também que vale a pena falar aqui nesse momento, se o cliente falar qualquer resposta que não esteja no script, se a gente tiver claro, você vai conseguir, através daquela resposta, ir para o viés que te interessa, né? Que é de mostrar para ele uma vulnerabilidade. E se não existir esse viés, não adianta você bater na tecla. Se não existir o viés, por exemplo, você está com um cara, o Rafa, o cara tem 250 milhões de patrimônio, tem 10 milhões guardado em dinheiro, o cara é solteiro, o cara não tem filhos, o cara gasta 20 mil. Nossa, me o cara passa o tem uma contato desse renda. cara. E é um gato, tá? E o cara tem uma renda passiva de 150 mil. Gente, outro nível. A gente não vai ficar falando né? de invalidez. Exatamente. Então, eu não vou ficar falando de invalidez, de educação de filho, de doença grave. O que eu vou procurar? Tem um viés? Pô, o cara tem uma holding. Já não tem o viés do patrimônio, mas o dinheiro dele, os 10 milhões, não está na holding. Então, eu tenho um trabalho aí sucessório para trabalhar, para fazer um seguro para a sucessão do dinheiro dele. Não, e mas aí às vezes, sim. até esses caras solteiros, eles falam, meu pai falava, eu já trabalhei a vida inteira.
construí tudo que eu construí, eu ainda tenho que resolver para quem que eu vou deixar, se eu vou deixar Isso. certo. Ah, vocês se virem. Mas esse Isso. cara é trabalhar, até a gente fala que não, mas trazer para ele um capital que, numa necessidade, ele não vai precisar usar o que ele tem guardado, né? Sim. Ele vai poder. E não é um cara subir. que dá para bater muito, que dá Não, porque. Então, assim, a não, gente tem essa percepção, né? E às vezes você óbvio. vai encontrar pessoas nesse nível. Então, o que que eu. Quando você conhece o cara, nessa pergunta de padrão de vida, aqui você conhece o que ele tem, quanto ele gasta, o que ele tem de patrimônio. Então, nessa hora, você já tem uma leitura desse cara em Uhum, relação à grana. E aí, essa percepção, essa clareza do que você busca em cada slide é o que vai te trazer a análise de onde você vai direcionar a sua reunião, daquele momento em diante. exato, Aonde eu vou perder exatamente. tempo, aonde eu vou concentrar energia em qual assunto, né? Então, e por isso a gente tem que estar muito atento e não ser um robô, porque senão a gente sai ali no script falando um Não, monte de aí coisa que o cara fala, o cara cara, nunca acho que não mais vai sentar com entendeu. vocês. Exatamente, né? Então, Esquece. ouvir muito e nessa hora fazer uma leitura. Quem é o cara que está na minha frente? Como eu vou direcionar minha reunião de agora em diante? Perfeito. Essa leitura ela é super importante. E até o nível de paciência desses caras, gente, ele é zero. Ou vocês realmente trazem ali alguma vantagem dele continuar escutando vocês, ou eles vão simplesmente levantar da mesa e vão embora. Eles não têm tempo para perder, né? Então, um ponto importante aqui também, na questão das perguntas, o que eu vejo? Muitos consultores, a gente faz bonitinho ali, a gente vai falando, só que se lá no início eu não conseguir estabelecer um bom rapport, quantas vezes, já aconteceu comigo incontáveis vezes, você está ali conversando, você está falando dos 4 pilares, você está fazendo pergunta, gente, o cara está cagando para vocês. Então, já não vou poder usar isso aqui para treinamento. O cara tá assim, ó, autoridade. Se valorizem. Rafa, posso fazer uma pergunta muito sincera? A gente está aqui conversando sobre a sua vida. A gente está aqui conversando sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua renda, sobre o seu patrimônio, sobre o seu futuro. Mas eu estou sentindo que você talvez não esteja tão aqui comigo. Faz sentido para você a gente dar continuidade nessa conversa? Porque se não fizer, né, gente, no mínimo, essa pessoa vai. Opa, peraí, não. Eu, no final, comecei a ficar corajosa. O cara mandando WhatsApp, eu falando, o cara, ah, não. Aí eu falava, ô, Grazi, eu vou esperar você terminar, e aí a gente retoma. Ou senão eu parava de falar. Ficava olhando. Aí a gente pode voltar? Esse assunto te interessa? É importante para você? Porque eu ainda não tenho, óbvio, impossível, ainda não tenho um diagnóstico. Mas nós estamos falando aqui de uma construção. O que você tem, né? Se você parar de trabalhar, você não tem renda. Se você não tem renda, seus filhos não estudam. Você não tem nenhum tipo de reserva. Eu acho que isso aqui é importante para você, concorda? Faz sentido a gente falar? Faz. Tá bom, então a gente vai seguir. Porque, ou a gente gera aqui, realmente faz com que o cara não se respeite, ou senão a coisa não vai andar. Isso envolve o que a Vanessa falou também, de não trazer coisas ali que não fazem sentido para ele. Aqui, então, ele traz, né, os dados da aposentadoria. A ideia aqui, de novo, gente, é saber usar a informação para aquilo que vocês querem levar. Eu não estou falando de aposentadoria, eu não vendo previdência. Qual que é o meu objetivo aqui? Dizer que 99% das pessoas falham no seu planejamento financeiro. E chegam na terceira idade, chegam na aposentadoria precisando trabalhar, dependendo de caridade ou dependendo de parentes. Senhor cliente, qual desses cenários seria o mais confortável para você? Qual desses você gostaria de viver? 1%. Eu quero ser independente. Perfeito. O meu trabalho, ele pode te ajudar a chegar lá. Acabou. Então, eu preciso entender o que eu quero cutucar. Não, mas como assim? Eu vou garantir que tudo o que você tem hoje voltado para esse projeto de aposentadoria ou que você ainda vai construir, de fato, seja usado para isso e não para cobrir algum imprevisto. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, trouxe o PIF aqui. Então,
O que é indicado? As pessoas falam, 70% tem que ser. Não, gente, é até 70%. Quanto menos, com menos o cliente conseguir fazer isso aqui, melhor. Melhor para ele, né? Então, existe um consenso de mercado, especialistas dizem que até 70% da sua renda pode e deve ser direcionada para a manutenção do seu dia a dia. De 20% a 25% para o seu futuro e 5% deve ser direcionado, entre 5% e 10% deve ser direcionado para garantir, para criar uma estrutura financeira que te proteja contra imprevistos. Aí o cliente vai ficar olhando para a sua cara. Aí, antes você perguntou, né, se ele já ouviu falar de planejamento financeiro sustentável, e aí você vai trazer isso. Gente, se eu fiz as perguntas direitinho lá no padrão de vida, eu já sei se o cliente está dentro ou fora, né? Então, você parabeniza ele ou gera um ponto de atenção. Rafa, pela conversa que nós tivemos, ainda é muito cedo, mas eu posso te dizer que você está muito próximo daquilo que é o ideal. Hoje você direciona 75% para o seu dia a dia, acho que pequenos ajustes poderiam ajudar, só que o grande fato é que toda a diferença, ou você gasta, como você mesmo me disse, que você não guarda os outros 30%, né, que você gasta com outras coisas, ou você direciona para algum tipo de investimento. O grande ponto aqui é que você não tem nada que te proteja contra imprevistos. Dentro do script lá, o que eu trago? Pode parecer bobeira. Inclusive, você vai falar, poxa, eu vou direcionar 1 hora aqui do meu tempo, 50 minutos, para falar com alguém que vai trabalhar só 5% da minha renda? Exatamente. Mas eu posso te dizer que esses 5%, eles são responsáveis para que você possa garantir os outros 95%. Se você não tiver uma proteção contra imprevisto, você concorda comigo que tudo que você tem guardado para o futuro, numa situação em que você não possa mais gerar renda, você vai precisar trazer isso a valor presente? Porque você me disse que a sua esposa não consegue manter o padrão? Consigo, entendo. Perfeito. Você concorda comigo que se você não tiver uma proteção contra imprevistos e algo aconteça com você, o seu padrão de vida ele vai ser impactado, porque você ainda não tem nenhuma reserva formada para o seu futuro? Então, a consequência dele não ter um planejamento financeiro sustentável são duas. Ou eles vão precisar reduzir drasticamente o padrão de vida, que até então não era uma opção para ele, ou ele vai precisar comprometer totalmente o futuro dele para poder manter o padrão de vida, e dentro do que ele tem seriam só 6 meses dessa garantia. A gente tem que tomar cuidado para não entrar num piloto automático, gente, porque o piloto automático ele acontece, né? Então, nós vamos trazer ali o cliente para essa reflexão. E aí a gente vai seguir. Tudo bem até aqui? Legal. Aqui nós trazemos a estrutura, né, financeira de sucesso. Falamos sobre o plano de saúde muito rapidamente. Pergunta por que ele fez, quanto que ele paga. Deixa eu só ver se eu estou com... Deixa aqui. Fala do segundo degrau, né, que é a proteção financeira, e pergunta onde é que está o seu seguro de vida, né, onde é que estão os seus seguros, ele vai trazer. Se o cliente disser que ele não tem, o que a gente fala? Fica espantado. Não tem? Espera, você não tem seguro? E aí você ganha o troféu Globo Ator do Ano. A gente fica espantado, com certeza. E aí nós fazemos uma segunda pergunta. Grazi, entendi, então você não tem. Me fala uma coisa, qual que é a imagem que você tem sobre seguro de vida? Muitas pessoas não compram seguro de vocês porque eles não acreditam, porque eles tiveram uma experiência ruim, por N motivos, tá? Que eles acham que é um dinheiro que você vai jogar lá e que nunca não vai ter retorno. Então, quando eu pergunto para o cliente qual é a imagem que ele tem sobre isso, eu sei com que perfil eu estou lidando. E aí, gente, eu consigo combater isso aqui nesse momento. Ele vai me dizer, eu acho que é uma
baboseira, vou ser muito sincera com você, eu não acho que é importante. Olha que maravilha vocês descobrirem isso aqui no slide 14, ao invés de no fechamento. Por que você pensa dessa forma, Rafa? Me conta. Se aprofunda. Ele vai trazer, pô, eu tenho um amigo que pagou a vida inteira e aí quando ele morreu a família não recebeu. Legal, você sabe onde é que é, né? De onde era esse seguro? Ah, era do banco. Ah, perfeito. Aí eu posso trazer algumas informações da diferença de seguro de banco. Mas eu preciso saber diante de que bicho eu estou lidando. E aí você traz ali, né, a blindagem patrimonial. A Vanessa já traz aqui para ele um passo a passo, então mostrando principalmente a nossa diferença com relação ao seguro de banco. Gente, se ele não tem seguro de banco, não faz sentido vocês passarem por isso. E aí vocês passam rapidamente, falam, olha, isso daqui você pode desconsiderar, porque são as principais vulnerabilidades dos produtos convencionais, digamos assim. Mas aqui é importante dizer para o cliente, você consegue entender a importância de ter uma boa, uma estrutura sólida para todos os seus investimentos? Consigo, legal. Aí você pode usar a analogia de começar a construir a casa pelo telhado. Tem várias analogias que vocês podem usar. Mas ele precisa entender. Por quê? Porque esse cara, muito provavelmente, ele está aqui, ou ele está aqui, e ele não tem esse degrau aqui. Só que ele acha que ele tem uma estratégia inteligente, uma estratégia de sucesso, e a gente precisa reconhecer isso, mas trazer para ele que isso é muito mais uma falha estrutural da nossa sociedade com relação à educação financeira do que qualquer outra coisa. Rafa, o que você faz, a maioria dos brasileiros fazem. Você tem o seu plano de saúde, você tem os seus investimentos, você está formando as suas reservas. Por que a gente faz tudo isso? Porque nós queremos construir um legado familiar, porque a gente quer construir uma renda passiva, a gente quer um dia poder se aposentar e viver de renda, esse é o sonho de todo brasileiro. Mas qual que é o grande ponto aqui? Tudo isso que você está construindo, ele pode ser dilapidado, ele pode ir a zero, por um detalhe muito básico que hoje representa 5% da sua renda, aproximadamente. Você consegue entender? Vamos lá, vamos voltar para a conversa que a gente já teve, Rafa. Se por algum motivo você deixa de gerar renda hoje, amanhã, você é autônomo. Você sai de uma renda de 20 para 0, certo? Estou mentindo? Se essa situação permanecer, persistir, sua esposa não consegue manter seu padrão de vida, você não teria com quem contar. O que você imagina que seria a primeira coisa que você faria? Vai resgatar os investimentos. Ou seja, você vai usar o que hoje é uma solução para sua aposentadoria para resolver um problema. Por quê? Simplesmente porque você não tem isso aqui. No momento em que você tiver uma estrutura sólida, uma blindagem do seu patrimônio realmente muito bem estruturada, você vai poder construir o que for, e aí sim eu posso garantir que sua estratégia vai dar certo. Faz sentido para você, Rafa? Faz sentido. Pergunta, Ari, você tinha consciência da importância de uma proteção financeira antes de estruturar seus investimentos? Foi possível compreender o papel do seguro de vida nessa estrutura de sucesso? Foi. Se ele diz que foi, que sim, que foi importante, e depois ele disser que ele não vai fazer, gente, é incoerência. Aí a gente tem que questionar. Beleza? Vamos passar aqui pelo ciclo da vida. Aqui, pessoal, existe um erro muito clássico que as pessoas costumam cometer, que é tratar isso aqui como algo genérico. Ou seja, se eu não coloco o cliente neste cenário, ele não vai se despertar. Nesse momento, eu já sei se ele é casado, se ele tem filhos, eu já sei a idade dos filhos, eu já sei se ele tem alguma reserva, eu já sei muita coisa da vida dele aqui. Então, eu posso trabalhar o gráfico realmente trazendo ele para esse contexto. Porque tudo aquilo que eu não coloco o cliente, ele não vai sentir a necessidade de ter isso aqui. Então, eu vou trazer a história dele. Então, Rafa, a nossa vida financeira,
ela é dividida, né? Ela pode ser dividida em basicamente 2 etapas. A nossa fase produtiva, que é a que nós estamos vivendo hoje, olhando o seu cenário, tudo que eu pude ouvir até agora, eu vejo que você é um cara que começou a trabalhar muito cedo, né? Já tem ali, já conseguiu comprar o seu primeiro imóvel, tem os seus veículos, tem alguma reserva financeira, o que hoje seria suficiente aí para manter por 6 meses, 7 meses o padrão de vida de vocês. Você se casou com a fulaninha de tal, tiveram um fulano, tem muitos sonhos, muitos projetos de poder usufruir de tudo que vocês vêm conquistando ao longo da vida. Para isso ainda tem a etapa a ser vencida, que é garantir uma boa educação. Pensando aí no Rafinha, que é o mais novo, ainda são pelo menos mais 18 anos pela frente, né, direcionados para esse projeto. Então, nós ainda temos aí muitas coisas para até concluir, de fato, esse projeto, para que você possa chegar na sua aposentadoria de uma forma tranquila, poder finalmente, como você me disse, querer ali fazer parte de 1% da população que se atinge de forma, que se aposenta de forma independente na terceira idade. A questão é que ao longo desse período todo, né, de todos esses anos, muita coisa pode acontecer. Então, quando o cliente eu vou fazer 40, eu quero me aposentar com 60, eu vou dizer, metade já passou, né? Então 20 anos já se passaram. Nós ainda temos 20 anos pela frente. E a grande verdade é que se acontece algum imprevisto ao longo desse tempo, e aí a Van traz aqui, né? Tem ali a frasezinha de vocês, mas se não tem, como é que é? Uma situação de imprevisto de saúde, você não tem renda e não tem trabalho, uma coisa assim, né, Van, que você usa? Isso. Se tiver imprevisto de saúde, vai comprometer a tua renda, consequentemente o seu trabalho, e vice-versa. Então, aí é um problema. Exatamente. E trazendo novamente uma situação difícil ali no momento da aposentadoria. Aqui, o que é importante? Quando vocês estiverem diante de empresários, muitas vezes eles podem se colocar numa posição confortável, acreditando que, se acontecer algo com eles, ele tem uma estrutura por trás, né? E a gente sabe que existem empresários como nós, que somos nós e nós. Eu não estou aqui, minha empresa fudeu, quebrou. Oh, meu Deus do céu, já não vou poder usar isso aqui para treinamento. E existem outros empresários que têm uma baita estrutura e têm ali toda uma segurança. Entender esse cenário lá no padrão de vida também é necessário. Então, eu preciso perguntar, Rafa, caso você precise se ausentar da gestão do seu negócio, a sua empresa ela manteria o faturamento? Haveria algum impacto? Existe alguém que faz o que você faz tão bem? Tem várias perguntinhas ali para empresários, e eu vou ter aquele material de perguntas abertas e fechadas também, que pode trazer um pouco mais de profundidade para vocês. Mas a grande verdade é que, na maioria das pessoas, gente, se não tem saúde, não tem renda, consequentemente, não tem trabalho. E todo esse projeto de vida foi colocado em risco. Qual que é o nosso papel aqui? Junto à MetLife, garantir uma proteção para a sua fase produtiva, para o momento mais importante da sua vida. E aí você deve estar se perguntando quais são esses imprevistos, né? O que pode acontecer na minha vida que, de fato, poderia gerar ali algum problema ou algum gap no meu planejamento. E aí a gente vai trazendo aqui. O viver muito. Perguntar para ele se, na opinião dele, viver muito é bom ou ruim. E ele vai trazer. Gente, eu gosto muito A gente sempre... Tem um vídeo que depois eu vou mandar para vocês, que eu acho muito legal. A maioria das pessoas, elas pensam como que é o sentimento daquele filho, né, ou daquela família que precisa sustentar alguém que está velhinho, que está ali na aposentadoria e não consegue se manter. Mas vocês já pararam para se colocar no lugar dessa pessoa? Qual que é a sensação dessa pessoa? De você ter trabalhado uma vida inteira, de você ter criado seus filhos, de você ter construído, né, relevante ou não, o seu patrimônio, e no fim da sua vida você não ter minimamente a dignidade para manter as suas contas. Para algumas dessas pessoas, se a gente pudesse ter coragem de perguntar, talvez eles diriam que viver pouco seria melhor. Então,
trazer de novo esse sentimento para o cliente. Invalidez. Como é que vocês costumam fazer aqui? Vocês perguntam se ele conhece alguém? Como é que vocês costumam fazer aqui? Ah, vocês trazem ali os exemplos, né? Mas vocês chegam a perguntar para o cliente se ele conhece alguém que já viveu uma situação como essa? Sim, sim. O Dani, a gente traz os exemplos, a gente pergunta em cada um desses casos, tá? Então, a gente sempre conta uma historinha. Se ele tiver para contar, melhor ainda, né? E aí a gente pergunta como é que ficou. Se ele não tem, a gente conta. Então, por exemplo, aqui a gente conta esses exemplos quando é sobre doenças graves, quando eu sempre conto a da minha mãe, mas aí difícil ele não ter uma para contar em relação à doença grave, é muito difícil. Aí a gente deixa ele contar e pergunta do cenário financeiro, como foi, enfim. Legal. É mais fácil ele ter história para contar de doenças graves do que de Do que invalidez. de invalidez. Na E verdade, aí, confunde um pouquinho ali a invalidez, é até um ponto de atenção que eu falo para o pessoal. Ele encara a invalidez como uma invalidez por doença. Ah, ele teve um AVC, ele ficou o resto da vida na cama, enfim. E aí, me preocupa um pouquinho, porque aí eu tenho medo de depois ter problema na hora de oferecer produto e ficar algum desentendimento. Então, tá. aí a gente dá uma falada aqui em casos de acidente e depois eu trago aquele caso que ele estava me contando no produto na fala ali de doenças graves. Tá, perfeito. Aqui, ó, a gente traz racionalidade, né? Então, a gente está meio que na emoção, volta para a razão. Bom, então, uma diminuição nas nossas receitas, consequentemente, um aumento nas nossas despesas. Você concorda comigo que isso acarretaria um desequilíbrio, né, na sua vida financeira, um problema? Sim. Aí, gente, volta de novo. Aqui, se vocês estiverem no online, esses momentos é a hora de descompartilhar a tela. Descompartilhe, olha no olho do cliente, tá? Se não fica ali a apresentação, você não está olhando no olho dele. Então, quando você descompartilha, eu sempre gostava de me... Toda vez que eu quero dar uma apertadinha, eu meio que peço permissão, né? Então, eu falava o seguinte, o Rafa, eu sei que é um assunto delicado, mas como especialista, eu preciso entender qual seria o seu cenário caso isso acontecesse. Como é que ficaria a sua vida, a vida da fulana de tal, dos seus filhos, caso você fosse acometido por um acidente e estivesse numa situação como essa? E aí vocês param. Qual que é a nossa tendência? A gente fala, qual seria o seu cenário? Complicado, né? Porque assim, imagina aqui, a gente não desperta. Eu fiz isso a vida inteira, gente, como consultora, até um belo dia que Deus me abençoou, me agraciou. O bom de você ter head ruim é que você tem que se virar sozinha, né? Aí eu gravei a minha abordagem e eu vi que a minha abordagem estava insuportável, porque eu falava sozinha. Gente, o papel de vocês é ouvir o cliente. Na abordagem, vocês falam 30%, 40%, o cliente fala 60%. Se tiver diferente disso, vocês estão dando palestra e fazendo informativo, vocês não estão vendendo seguro. Então, nessa hora, pergunta, eu sei que é delicado, Grazi, mas eu preciso entender como ficaria a sua família caso essa situação acontecesse com você. A gente vai ter que falar, gente. Puta, é um silêncio insuportável. Mas ele vai ter que falar. E aí ele vai falar, putz, não sei. Prefiro nem pensar. Aí o consultor passa para frente. Não. Volta. Qual que é o nosso papel aqui? Aqui, gente, já é a hora de tiro, porrada e bomba. Aqui é a hora que ou eu desperto o cara ou eu não desperto. Eu entendo. Eu entendo. Certamente também não é um cenário confortável para ninguém pensar. Não foi para mim quando eu conheci esse trabalho. Mas a gente precisa falar sobre isso. Você teria com quem contar numa situação como essa? Aí a pessoa vai dizer, aí é colocar nas mãos de Deus. Entendi. É real isso? Você quer que eu realmente escreva isso? Porque eu tenho certeza que você não pensa dessa forma.
E aí a gente vai trazendo. Meu, ficou difícil? Como é que você se sentiu fazendo essa reflexão? E aí eu aproveitava. Tem cliente que começa a levar na brincadeira isso aqui. Aí começa a dar risada, começa a querer desbaratinar. E eu falava o seguinte, Rafa, você sabe que dentro do mercado financeiro, eu escolhi o mais difícil. O seguro, ele é uma ferramenta financeira. 99% da população japonesa tem seguro e não é por acaso. Arrisco dizer que eles são muito mais inteligentes do que nós. E por que eu escolhi o caminho mais difícil dentro desse mercado? Porque o meu papel hoje é falar sobre aquilo que poucas pessoas têm coragem de falar. O cara que te acompanha na XP, ele fala com você sobre sonhos, sobre rentabilidade, sobre você ganhar mais, sobre colocar num fundo que está tendo uma performance melhor. Putz, esse trabalho é uma delícia. Sabe quantos assessores de investimentos tem no Brasil? Pelo menos 20 vezes mais do que assessores de seguros como eu. Sabe por quê? Porque é difícil pra caramba fazer isso que eu faço. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir. Você realmente não quer pensar em uma solução para um cenário como esse? Não, tá bom, fica tranquilo, eu tenho uma solução. Fica calmo, respira, já passou, a gente não vai seguir mais. E aí a gente vai acalmando, mas, gente, tem que botar o cérebro ali na conversa, entenderam, né? Tem que falar, senão não tem jogo. Ô, Doenças Dani, graves. Oi, amor. nessa hora a gente fala, né? Você tem um plano B? Aí o cara fala, não, eu não tenho. E realmente, aí a gente continua. Vai, não Uhum. tem plano B. E aí não deixa ele falar, tá, você não tem plano B. E como é que a gente Como resolve esse ficaria? problema? E como ficaria, então, a vida da sua família? Eu não sei. Aí é Deus. E aí é realmente voltar e não passar. E Uhum. acontece muito isso que você disse, de nesse momento ir para a brincadeira, o cara tentar desbaratinar. E às vezes ali, a gente, na ânsia de correr, a gente permite a desbaratinação. E aí a gente não fez o nosso trabalho, que era Fica se despertar. superficial, né? Fica ali. A gente tem que contar muito com a sorte. Por isso que, óbvio, quando a gente faz uma proporção que a gente tem que apresentar 10 propostas para fechar 4, cara, a gente está contando que talvez o trabalho de vocês não tenha sido perfeito. Agora, se a gente já faz um trabalho meio na superfície e senta para mostrar 4 planos, a gente não vai fechar nenhum. Então, essa questão da superficialidade, ela existe. A gente precisa trabalhar isso, né, a cada abordagem, a cada reunião, e de fato, para mim, é o grande momento da abordagem. É aqui que ou vocês, 80% da venda está aqui. Se vocês passarem de forma superficial, vocês vão estar colocando a proposta de vocês na conta da estatística, da sorte, sei lá. Então, aqui a gente tem que explorar. Doenças graves, a mesma coisa. Pergunta para esse cliente, como é que ficaria a sua vida caso você fosse acometido por um diagnóstico como esse? Vamos imaginar o seguinte, sabe o que eu gostava de falar? Principalmente para casal, né? Falava assim, Grazi, você me disse que você tem uma reserva hoje aqui de 300 mil reais. É Thiago, né? Seu marido? Bacana. Poxa, eu vejo que vocês são muito apaixonados. Fala uma coisa. Numa situação hipotética, caso você tivesse o diagnóstico de uma doença rara, uma doença que, de fato, exige ali um tratamento que, obviamente, o seu convênio ele não vai ter condições de te oferecer. Você tem alguma dúvida que o Thiago não pensaria 2 vezes em limpar tudo o que vocês levaram uma vida para acumular, para tentar, né, salvar a sua vida? Tem alguma dúvida de que ele não pensaria 2 vezes? Se isso não fosse suficiente, você tem alguma dúvida de que os seus pais, que os seus irmãos, de que a sua família inteira, né, se sensibilizaria e garantiriam que você minimamente pudesse ter esse tratamento? Não. Você tem alguma garantia de que você vai sobreviver? Não. Então, peraí. Existe uma chance de dilapidar não só o seu patrimônio, mas o patrimônio de todo mundo que está à sua volta, que te ama. E a gente não tem nem a certeza de que isso
realmente salvaria a sua vida. Cara, que loucura, né? A pergunta é, por que as pessoas ainda seguem, sabendo que existe uma ferramenta como essa, ainda seguem colocando em risco tanta coisa? A verdade é que a gente acha que é uma decisão que só impacta a nós, mas isso impacta a vida de muita gente. Gente, numa situação de invalidez, um cara solteiro, não, eu sou solteiro. Você vai, a vida dos seus pais, de todo mundo, né? Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade e trazer para eles, cara, como é que você se sentiria? E aí, no fim, né, a ausência prematura. Então, poxa, quem tem filhos, perguntar. Você já pensou nisso? Você ficou pensando. Você já parou para pensar que hoje você tem 2 filhos, Daniela, e pelo que eu entendi, eles dependem única e exclusivamente de você? Já parou para pensar que por um infortúnio da vida você pode ir antes do que você deseja e deixar os seus filhos aqui? Como é que você imagina que seria a vida deles daqui para frente, desse momento para frente? Gente, calma. Ele tem que falar. Não, eles que se virem. Quem nunca ouviu isso? Grazi, não estou aqui para julgar de forma alguma. Meu papel aqui é realmente entender como você pensa. Mas a sua resposta não está congruente com o que você me falou há 10 minutos atrás, quando você me disse que você gostaria de garantir uma boa educação, de dar o melhor para eles. Será que isso não é uma fuga para não pensar nisso? Gente, não pensar no problema resolve o problema? Não resolve. Não vou pensar. Tenho conta, papai. Não vou nem pensar. Cara, se não pensar resolvesse, nossos problemas estariam resolvidos. E aí trazer, né? O que seria dos seus sonhos para os seus filhos? Eles se concretizariam ainda que você não estivesse mais aqui? Muito provavelmente não. E como é que você se sente com relação a isso? Mal. Como é que você gostaria de ser lembrada por eles, Vanessa? Como é que você gostaria de ser lembrada pelos seus filhos? Como é que você gostaria que eles falassem de você caso uma situação como essa acontecesse? Como assim? Não estou entendendo. O que você está querendo me perguntar? Gostaria de ser lembrada como alguém que realmente pensou em tudo, até naquilo que não gostaria de pensar, ou como alguém que simplesmente resolveu deixar as coisas acontecerem e contar com a sorte? Eu gostaria de ser lembrada como alguém que pensou em tudo. Se eu te disser, Amarra, que eu tenho como garantir que todos esses projetos, todos esses sonhos vão se realizar independente do que possa acontecer com você, você gostaria de entender melhor? Gostaria. Perfeito. Gente, aqui, normalmente, aí é a sugestão. Eu marcava a segunda visita aqui já. Já deixava marcado o fechamento aqui, porque o cara tá sensibilizado. Entendeu? E aí eu já falava, olha, eu tenho disponibilidade na minha agenda, terça-feira, tal dia. Coisa boba que vocês sabem. Sempre busquem direcionar os fechamentos de segunda a quarta. Todos. Então, se a agenda está na sua mão, direciona, de segunda a quarta. Né? Você já está ali na frente dele. E aí a gente garante aqui o fechamento, o agendamento do fechamento aqui nesse momento. Tudo bem? Agora a gente vai seguir aqui para uma outra etapa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Está fazendo sentido? É bom recapitular? Ótimo, Dani. Importantíssimo, até porque a aplicabilidade fica bem diferente do que a gente viu a primeira vez, né? Sim, é agora outro, vocês já... de outro jeito, né? Exato, Ô, Dani, exatamente. e aqui na ausência prematura, a gente também tem o feeling de que se o cara não tem filhos, não tem dependente Não. financeiro,
Não Nem vamos ficar fala. batendo nessa tecla, né? Porque não vai fazer Exato. sentido para ele, aí nós vamos perder tempo. E aí o lance É, da abordagem é otimizar esse objetivo, né? e aí falar o seguinte, falar assim, ó, hoje, nesse momento, você não tem um pato para dar água. Não, brincadeira. Nesse momento, você não tem ninguém que dependa financeiramente de você. Então, a minha maior preocupação é proteger o seu patrimônio, os seus investimentos e a sua renda. A gente vai pensar, né, numa proteção em vida para você. E aí, depois, vindo dependentes, o meu papel é ajustar o seu planejamento. Mas a gente vai falar disso numa segunda reunião. Gente, eu falo de resgate aqui na primeira visita, eu falo de plano, eu falo de VT10, de VT20, de VS. Eu não falo de nada. Nada. Aqui eu colho informação para poder montar o plano que na minha cabeça vai ser melhor. Aquela pergunta bobinha. Qual que é a imagem que você tem sobre seguro de vida? Ela pode me ajudar, inclusive, a direcionar o plano. Assim, Dani, se o cara enxerga isso como uma baboseira, um negócio que ele vai pagar e nunca vai ver a cor desse dinheiro, esse cara pode ter mais um perfil de um resgatável. Se esse cara tem super consciência da importância do seguro e falar, inclusive, sobre capital segurado, se a renda dele está apertada, se ele não tem patrimônio, eu posso trabalhar um VS. Então, todas as perguntinhas que a gente faz precisam ter algum fundamento. Terminei aqui, teoricamente, né, dentro ali do modelo da VAN. Vocês já preencheram muitas informações aqui de educação, tudo isso. Já tem ali o custo de vida, não deixem de pegar, aqui é um cliente que eu preenchi. O cara é sócio torcedor, paga 320 pelo sócio torcedor, ele pede iFood todo dia, e eu fui só anotando aqui, ó. Tem a cerveja também dele, deixa eu anotar aqui a cerveja, cadê? Ó, ele toma 6 cervejas por final de semana, R$360, e cada cerveja é R$60, e eu fui só anotando aqui, ó, gente, na conversa, o cara não fazia ideia de que eu estava cavando a cova que eu ia jogar ele. E no final, sabe o que ele me falou? Ele não ia fazer. Ele não fez. Ai, Dani, você ficou frustrada. Lembra do vídeo de manhã, 0. Sabe por quê? Porque eu falei o seguinte para ele, eu só quero reforçar que nesse momento, você está escolhendo o caminho do risco. Você vai continuar tomando a sua cerveja de R$60, você vai continuar pagando o seu sócio torcedor, e você, mais uma vez, está negligenciando o seu planejamento financeiro. Eu só espero que a sua esposa esteja muito alinhada com a sua decisão. Porque caso alguma coisa aconteça com você, ela vai receber a notícia de que ela não tem proteção nenhuma e que ela vai precisar bancar você. E aí, a gente vai ver como é que vai ficar. Tá bom? Passar bem, bom dia. Ele falou que vai fechar em junho. Enfim, segue a vida. Então, aqui, levantamos as informações e aí... nós vamos, antes do feedback, nós vamos pegar aquelas perguntinhas finais, que é aquilo que não pode faltar, que é o que a Van falou, Dani, amarra com eles, você tem que aprender a amarrar fechamento. Então, vamos lá aprender a amarrar fechamento. Profissão eu já sei, né? Então, eu só confirmo ali se ele tem algum esporte, se ele pratica algum esporte ou algum hobby de risco. Eu vou perguntar como é que está a saúde dele, se ele toma algum medicamento de forma contínua. Se ele me disser que sim, eu vou perguntar o que ele tem. Eu vou perguntar se ele, quando foi a última vez que ele fez check-up, aquele treinamento que a gente deu na sexta. Se ele tem exames recentes, se ele tem algum médico que o acompanha. Isso é amarrar fechamento. Se ele já realizou alguma cirurgia complexa, enfim, se ele já teve algum problema. Nesse momento, gente, lembrem-se, compromisso do cliente. Ari, o que é importante só reforçar? Aqui na MetLife, o nosso processo de aceitação ele é extremamente criterioso. Sabe por quê? Nós não somos a maior empresa do mundo no segmento à toa. Nosso processo ele é criterioso porque o pagamento ele é extremamente rápido. Hoje, a média de pagamento, de tempo de pagamento da MetLife é de 7 a 10 dias. Por quê? Porque eu vou entender como é que está o seu cenário, a sua saúde, antes de você ser aprovado. Depois que você é aprovado, eu comprei o seu risco e a partir daquele momento você não tem mais nenhuma vulnerabilidade dentro do seu contrato. Então, o que eu queria entender com você? Você consegue já trazer para mim? Eu preciso que você traga na próxima reunião esses exames. Você consegue trazer para mim, por favor? Certamente a MetLife ela vai pedir.
Se o cara trouxer, gente, é concordância tácita. Ele quer fazer. Se ele já começar a apresentar dificuldade aqui, eu já corto aqui. Ai, Dani, mas eu não vou para o fechamento? Não. Gente, o que vocês têm de mais importante na vida de vocês? Energia e tempo. Chegou aqui, viu que o cara ganha, desculpa, assim, pelo amor de Deus, o cara ganha 3 mil reais. Não é demérito. Há 10 anos atrás eu não ganhava nem isso. Mas assim, vocês não vão voltar para o fechamento. Ah, vou treinar. Não, treina com cara napa. Em algum momento a gente falhou ali da classificação desse cara. A gente não precisa continuar falhando. Aí a gente vai gerar expectativa e vai frustrar. Faça um antivenda. E aqui é a mesma coisa. Se o cara falou, não, eu não faço acompanhamento. Eu sou diabético, não faço exame há 5 anos. Vocês sabem que vai pedir relatório médico. Gente, se antecipa, Ari. Eu posso te garantir que a MetLife ela vai querer entender um pouco melhor a respeito desse cenário, a respeito dessa questão. Você está disposta a fazer exames, caso seja necessário? Se ela me disser que não, a gente acaba ali. Se ela me disser que sim, fala ok. Então, na próxima visita eu vou trazer o seu planejamento, nós vamos submeter a sua proposta para análise, e nesse meio tempo eu quero que você faça novos exames para que a gente possa ter isso atualizado. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Aí vamos para os pré-fechamentos. Depois dessa análise, suas prioridades continuam sendo as mesmas? Sim, não. Ari, você concorda que você tem uma necessidade de proteção que não está atendida? Responde para mim, Ari. Concorda? Concordo. Muito bom. Ari, se eu te apresentar uma solução que permita que você tenha um plano de proteção financeira de acordo com a sua necessidade e capacidade de pagamento, você estaria interessado em conhecer e tomar uma decisão a respeito? Claro. Sim. Claro, sim. O consultor Nutella, ele fala assim, primeiro que o consultor que não é consultor não pergunta. O consultor Nutella, ele só pergunta se ele gostaria de conhecer. E o consultor raiz, ele pergunta se ele gostaria de conhecer e tomar uma decisão a respeito. Gente, vocês são representantes que vão ficar visitando o cara para levar a amostra? Não. Cara, vocês estão ali para quê? Foi o combinado. Essa primeira reunião é para colher informação, a segunda é para fechar a proposta. Não tem F2, F3. Para mim, F2, ou de duas uma. Ou você não teve tempo de concluir o que tinha que concluir, ou você deixou alguma coisa a desejar na abordagem. O nosso processo de venda ele é feito para o cliente tomar a decisão no fechamento. Ponto. Se ele for perfil e se todo o trabalho for bem feito. Então, por isso que eu vou amarrando. Então, você está disposto a conhecer e tomar uma decisão a respeito? Sim. Qual valor você estaria disposto a investir para proteger 100% das necessidades que nós levantamos hoje? Deixa o cara falar. Isso aqui é uma coisa que eu e a Van, a gente tem conversado muito. Deixa o cara falar. Por quê? Aqui pode vir uma surpresa positiva do cara jogar. Uma vez, meu filho louco, quando um cliente falou 3 mil, eu falei, nossa, estourei nessa abordagem, não sei nem o que eu falei, devia ter gravado, porque eu devo ter ido muito bem. Ela falou 3 mil. E eu já ouvi 80 reais. Nossa, Dani, você! Gente, óbvio, né? Tudo que vocês passam, eu já passei muitas vezes, por isso que eu estou aqui. Então, quando eu abro a pergunta, eu consigo realmente entender qual foi o valor que o cliente deu para o que ele escutou até aqui. Só que é muito comum a gente ouvir, puta, não faço ideia. Aí a gente direciona para o PIF. Né? Nossa, Van, não faço ideia. E aí você vai dizer, olha, na próxima, óbvio que com todas essas informações que eu levantei, eu vou montar o seu planejamento e eu vou trazer a sua necessidade, tá? Mas pensando hoje na sua renda de 13 mil, 5% de 13 mil ficaria algo em torno de 650 reais. Esse valor é confortável para você? A maioria das pessoas que entendeu ali, ele vai dizer, ou ele vai ter vergonha de falar que não, porque isso é o indicado dentro do PIF, ou ele já vai trazer aqui uma objeção de valor. Não, 650 reais não é confortável. Perfeito, Rafa, quanto que seria confortável?
R$ 200. Cara, desculpa. Vocês têm produto de R$ 200? Não tem. Né? Mas, enfim, estratégia. Aí você vai falar, olha, Agora até tem, né, Dani? O VS está deixando fazer É. menos, né? mas dá uma cutucada, fala, É. poxa, você, né, você... A gente está falando aqui, vamos recapitular, né? Nós falamos aqui de uma proteção financeira para garantir a manutenção do seu padrão de vida, para garantir a educação dos seus filhos, para garantir a conclusão do seu projeto financeiro. Você está me dizendo que o máximo que você estaria disposto a investir é R$ 200? Rafa, eu queria me desculpar com você, de verdade. Eu, enfim, não preciso nem perguntar, mas certamente o seu feedback para a Vanessa não vai ser positivo. Nós investimos aqui quase 1 hora falando de coisas tão importantes. E, de verdade, eu acredito que eu não tenha conseguido trazer para você a consciência da importância disso aqui. Enfim, e a gente vai seguir ali, tá? Mas aqui, evitem já trazer o valor. Porque numa dessa, a gente pode vender um plano ainda melhor. E aí, o PIF, vocês vão dizer, isso daqui é um balizador. Não quer dizer que na próxima reunião eu vá trazer esse valor. Que eu falei até para a Van também. Às vezes a gente ajusta o plano aqui, ajusta ali, para dar os 5%. Para o cliente, gente, isso pode soar mutreta. Porque ele pode falar assim, meu, olha lá, tá vendo? Eu sabia que eu não tinha que ter falado o valor. Eu falei o valor, ele trouxe exatamente o valor que eu falei. E aí a gente não consegue muito justificar porque que aquele capital está no decrescente, por que a gente colocou aquilo de invalidez. Então, vocês têm ali um racional de plano. A gente leva a necessidade. O Rafael Leite vendeu, o cara pagava 900, o cara vai pagar R$ 3.000 de seguro, porque ele levou a necessidade, ele desconstruiu tudo que o outro consultor tinha feito. Então, levem a necessidade. Ari, há mais alguém que precisa estar presente na nossa próxima conversa para uma tomada de decisão? Não. Então, você está me dizendo que você toma decisão sozinha, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Caso a solução que eu te traga esteja adequada, fique dentro do valor que você está disposta a investir, existe algum outro fator que te impediria de concretizar esse planejamento? Não. Não? Perfeito. Então, nossa conversa está marcada para tal dia, aí a gente vai entrar no feedback, tá? E pegar a recomendação. Ou então ele fala assim, não, preciso que a minha esposa esteja presente. Que no caso, teve um casal, Fernando, né, Vanessa? Dani, melhor perguntar para mim, para eu ser mais chata do que a Ari. Muito boazinha. Não, mas ó, essa coisa da esposa. Gente, se eu pergunto, eu quero saber. Lembra que as perguntas finais elas têm dois objetivos. A primeira, antecipar possíveis objeções. Essa é uma. Ou eliminar objeções. No caso da esposa, às vezes, depende muito do casal, às vezes, ele só está querendo criar barreira ali. Ele sabe que vai ser difícil pegar os dois juntos. Pode ser? Vamos pensar aqui juntos, tá? E, o que eu tentava fazer nessa hora? Se eu jogo para o casal, cara, primeiro tem a chance da esposa, com certeza ela não bate bem da cabeça, dela não querer que o cara faça. Tem muitas coisas que podem acontecer. Nesse momento, vamos pensar. Se eu quiser me antecipar, eu pergunto e marco o fechamento com a esposa. Beleza? Se eu quiser eliminar, eu já trato aqui. Eu vou dizer o seguinte, Rafa, poxa, que bacana, né? Inclusive, é bem interessante. Mas me conta uma coisa. Hoje você é responsável, 100% responsável pela manutenção das despesas da sua família, certo? A sua esposa, ela tem representatividade zero. Isso. Perfeito. Me fala uma coisa, se na segunda visita, só por curiosidade, a sua esposa disser que não, que ela não está de acordo, né, de você fazer um seguro de vida, enfim. Você, ainda assim, você vai deixar de tomar essa decisão? Não, porque eu gosto também de tomar minha decisão. Então, se a sua esposa disser que ela é contra, você vai contra a sua esposa e vai fazer o seguro de qualquer jeito? Eu tô vendo que é importante, eu preciso. Agora eu Perfeito. preciso passar para ela. A gente vai fazer diferente, tá? A tomada de decisão, Rafa, ela é sua, como você mesmo disse.
Eu sei o quanto as esposas podem ser persuasivas. É. Se por algum motivo você ceder e a sua esposa conseguir te convencer que isso aqui não é o momento, você não fizer e algo acontecer com você, você certamente não vai se perdoar, certo? Vai ficar batendo aqui na minha cabeça. Por que que eu não Ótimo. fiz? Então, na próxima reunião, nós vamos tomar a decisão juntos. E você vai entregar para sua esposa, quando você receber a apólice, dizendo para ela os motivos que fizeram pelo que você tomasse a decisão de fazer esse seguro. Você não acha muito melhor? Pode ser melhor sim, com certeza. Parece sim. Gente, estou tentando desenrolar aqui. O cara, às vezes, eu sempre falo o seguinte: como que você acha que a sua esposa se sente, Rafa? Você me disse que a sua esposa trabalhava, ela se formou, vocês se conheceram no trabalho, tiveram filhos e vocês decidiram que ela não trabalharia mais e que ela cuidaria dos filhos, certo? Isso. Como você acha que a sua esposa se sente precisando pedir dinheiro para você para absolutamente tudo? Não sei se ela já acostumou. Ela parece que ela nem dói, né? Aparentemente, sim, Não né? está Parece que não. incomodada. Exatamente. Mas nunca parei para pensar nisso. Você acha que ela se sentiria sabendo que, além de tudo que você faz por ela, né, você ainda vai ter que gastar mais dinheiro para garantir que, caso algo aconteça com você, ela vai ter ali o padrão de vida garantido, a educação garantida? Você entende? Entendo. Esse trabalho é muito maluco, porque apesar de ser uma ferramenta financeira, gente, isso aqui é absolutamente lógico. A conta não fecha. A sua conta hoje, para mim, não fecha. É lógico. Mas isso envolve vários sentimentos. Isso pode, muitas vezes, distanciar você de uma tomada de decisão inteligente. Aqui, gente, de duas uma. Quando eu sinto que o cara está querendo me dar a Pelé, eu já tento eliminar a objeção. Então, ele não tem o que falar com a esposa. Ele pode comunicar, mas consultar não faz sentido nenhum. Qual que é o sentido? Isso vai deixar de ser sua responsabilidade se ela falar que não? Não. Você concorda comigo? Vai mudar alguma coisa? Não. A única coisa que vai mudar é que hoje você quer tomar uma decisão por você e ela vai fazer você mudar de ideia. Então, a gente tem essa oportunidade. E essas perguntinhas são para isso. A última que fala, ok, então se eu te trouxer algo que esteja dentro da sua capacidade de pagamento, que atenda às suas necessidades, existe algum outro motivo? Aqui vem tudo aquilo. Eu não tomo nenhuma decisão sem pensar, sem refletir. A Van pediu para gravar um áudio, eu acabei não gravando. Não tomo nenhuma decisão assim de bate-pronto. Entendo, Rafa, eu também sou assim. Você sabe que eu preciso dormir e acordar pelo menos para poder tomar uma decisão. Exatamente por esse motivo que hoje nós tivemos essa primeira conversa e que terça-feira nós vamos sentar para poder definir o seu planejamento. Você vai ter mais do que uma noite para dormir e acordar. A questão aqui, primeiro, é você avaliar se você precisa disso. Você já me disse que você entende que sim. No fechamento, na segunda visita, é ajustar valores, caso se faça necessário. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai pensar no quê? Né? Gente, ele já vai ter tempo para pensar. Convida ele a pensar durante esse período. Rafa, se ao longo dessa semana, ao longo desses 3 dias que nós temos pela frente, surgir alguma dúvida de se isso realmente é necessário para você, a gente vai começar a segunda reunião tratando isso. Pode ser? Porque se a gente não começar tratando isso, quer dizer que você entende que você precisa. E a gente vai ajustar valores. A segunda reunião é para ajustar valores, gente. É só isso. E aí, o segundo ponto, que tem pessoas que falam, não, eu quero ler condições gerais. Não, eu preciso ler o contrato. Cara, se ele falou que Ou ele assim, precisa ler eu quero ver com detalhes tudo que você vai me trazer. Com certeza, né? Inclusive, o meu trabalho, uma das minhas principais características é o nível de detalhe que eu entrego. Você pode ficar tranquilo que você vai receber tudo com todos os detalhes. E aí, na hora, se o cliente fala, não, me manda esse material, Grazi, eu estou aqui na sua frente. Né? Que leitura pode ser mais eficiente do que você perguntar para mim agora? Vamos lá. O que não ficou claro? O que você quer entender? Se o cara diz que quer ler contrato, quer ler condições gerais, manda para ele depois da abordagem. Você vai mandar 99 páginas, ele não vai ler. E aí você já vai quebrar uma objeção que na segunda visita ele vai, não, agora eu vou ler. Você não vai ler. Eu já te mandei. Faz 5 dias. Você não leu. Vamos ler juntos aqui? Então vamos lá.
eu tenho aqui as condições gerais grifadas, esses são os principais pontos. Isso aqui é o que é realmente diferente do convencional. Tá. Alguma dúvida? Extra? Não. Perfeito. Quem vão ser os seus beneficiários? E aí a gente vai amarrando. Van, tem a parte de recomendação, mas não dá para a gente entrar hoje, né? Mas depois disso, gente, amarrei, aí eu vou para o feedback, né? Faço ali a enquete e pego recomendação. Mas eu queria que vocês me trouxessem agora coisas da vida real. Dani, não, mas isso aqui está acontecendo com frequência, como é que eu lido numa situação como essa? Vamos aproveitar aqui para tratar as dores aí do que vocês viveram nesse último mês. Bom, eu preciso cuidar do meu tempo na abordagem. Eu acho que eu melhorei muito na abordagem, só que agora eu preciso ajustar o tempo, Dani, porque eu acabo desenrolando mais conversa, o SPDMEM vai um pouco mais longe, então eu tenho que ajustar isso daí. Acaba que gera delay, porque eu perco a próxima reunião, entendeu? Tá, Então, então isso é nesse uma coisa- caso, de duas uma, tá? A gente pode estar estendendo demais por insegurança, por não conseguir ser tão objetiva naquilo, ou por estarmos trabalhando o nosso mercado X. Tanto um quanto o outro precisa ser eliminado. Gente, mercado X, a gente está ali para falar de trabalho, de negócio. Se a gente fica 1 hora quebrando o gelo, a gente vai perder a oportunidade. E tempo é dinheiro. Então, ajustar a questão do script. O que eu acredito que possa ser interessante para você, Ari, grava uma reunião sua, pode ser no gravador mesmo, e depois escuta. Avalia onde você está perdendo mais tempo. Se for qualquer coisa diferente dos 4 pilares ou do gráfico, ali do vida, a gente está com problema. Se for ali, a gente tem que ajustar as outras partes. Porque a maioria das pessoas gasta muito tempo naquilo que o cliente acha no Google. Então, avalia direitinho, vê de quanto em quanto tempo você está marcando as suas reuniões. Tem que ser no máximo 1 hora, né? E aí você se organiza para as outras visitas. Mas na maioria das vezes a gente fica criando essas conversas paralelas para não ir direto ao ponto, mas não é inteligente. Então, Sim. seja mais objetiva. E fala isso, fala assim, olha, eu sei que o seu tempo é super valioso, assim como o meu, então, poxa, eu estou super feliz de te reencontrar, a gente vai ter, com certeza você vai se tornar minha cliente, nós vamos ter muito tempo para bater papo, mas hoje eu quero falar sobre aquilo que eu vim fazer aqui. Né? Então, já corta ali, volta para o script. Quanto mais ajustado ao script você tiver, menos chance de fuga, menos chance de você se perder você vai ter. E pensa o seguinte, a pessoa, ninguém tem tempo hoje para gastar. E muitas vezes para você, enquanto aquilo é legal que está sendo uma conversa, para ela eu perdi 1 hora e meia falando com a Ariane, foda, né? E aí ela não te recebe no fechamento, vai te dar delay. Então, cuida disso, tá? Trabalho é trabalho, outra coisa é outra coisa. Fala, Grazi, que você tinha levantado. Eu tenho encontrado bastante dificuldade na abertura do padrão de vida, porque eu tenho pego bastante recomendação de advogado, né? E aí, advogado conhecido ainda, né? Não é meu mercado X, mas é muito próximo. Então, assim, eu peguei 4 advogados que não abrem a situação financeira. Um deles a gente até recebeu as apólices da concorrência, e aí a gente não chega no valor, ou o valor ficou muito maior, enfim. Eu falei para a Van, isso me incomodou bastante, porque não adianta para um cara que tem um puta de um patrimônio eu apresentar. Aí eu até vi hoje a exposição do Rafael, queria entender melhor isso, né? Porque na minha cabeça, a priori, não entra, né? O cara hoje paga 2, eu vou apresentar 4 para ele, e com que argumento? Né? Eu não Então, cubro mas aí é isso que você precisa trabalhar. A gente tem que quebrar algumas crenças. Gente, se o cliente ele enxerga valor, ele compra. Imagina coisas que a gente gasta muito mais em coisas muito menos valiosas, né? Mas aí a minha dificuldade qual foi? Por exemplo, nessa abordagem. Como ele não abre, eu não consegui fazer a abordagem dentro da... Eu acho que a minha abordagem é óbvio que tem gap. Né? Hoje de manhã, no meu anteontem, eu discuti com a Vanessa. Mas, mesmo assim, eu entendo que a minha abordagem ela tem a
os seus pontos efetivos, né? Mas eu não consegui entrar nem na abordagem efetivamente. O Eu que acho que aqui a aconteceu, gente Dani, na tem- verdade, com a Grazi, o marido dela recomendou alguns advogados, e quando ela sentou na frente dela, o cara não quis falar Nada. sobre quanto ganha, quanto gasta, qual que é o patrimônio. E aí ele simplesmente mandou a apólice. Apesar da gente falar, olha, para eu fazer um trabalho com você personalizado, eu preciso entender, ele só mandou o que ele tinha. Quando ele manda o que ele tem, como é que eu vou comparar o que ele precisa se eu só tenho uma apólice aleatória? Então, Sim. assim, a gente ficou muito... Não, mas aí, ó, a gente né, está vencido. falando de um caso pontual, né, que foram recomendações de uma pessoa pontual que recomendou um grupo de advogados e deu isso. Eu vejo ali alguns pontos que a gente pode trabalhar ainda. Então, já que isso acontece, sempre pedir para o recomendador reforçar com as pessoas que ele está recomendando como é que funciona o trabalho, né? Assim, olha, eu estou te indicando, ele deve ter falado da minha esposa, ela trabalha com planejamento financeiro, tal. Ela vai entender qual é a sua necessidade, se existe, enfim, trazer ali, pedir para ele tentar reforçar. Ao longo do quebra-gelo, eu acho que é importante, aqui achei dentro do script, uma frase que pode te ajudar. Antes da gente começar ali a apresentação, o que nós falamos, né? O que eu levei para a Ari foram informações sobre planejamento financeiro e proteção financeira. O objetivo dessa minha reunião é conhecer a sua história, a sua composição familiar, entender os seus objetivos financeiros e de que forma você vem se planejando para alcançá-los. Depois desse levantamento, meu papel é identificar se existe algum gap ou algum ponto de vulnerabilidade no seu planejamento e, caso haja, trazer uma solução sob medida na próxima reunião. Tudo bem? Tudo bem. O que eu sinto? Essas pessoas elas podem ser um pouco mais reticentes, mas em algum momento eles sentiram, talvez eles não tenham, a gente não tenha conseguido criar tanta credibilidade nesse momento, apesar de que você inspira bastante credibilidade. Quando a gente vai sentindo muitos dessa linha dura, pensa o seguinte, fala assim, tudo bem, vamos lá, deixa eu só te explicar. A gente pode usar a analogia do médico, né, do clínico geral, que eu falo no treinamento. Poxa, eu até entendo, eu poderia, se fosse um profissional menos qualificado do que eu, ele simplesmente olharia a sua apólice e ia tentar ajustar ali uma forma de você pagar menos, fazer uma proposta para vir para cá. Não é dessa forma que eu trabalho. Então, mas eu queria só perguntar antes. Quando você fez a sua apólice com a Prudential, você também não passou nenhuma informação? Você não se sentiu confortável? Não passei. Legal, então você tem aqui um capital. Aí marca uma conversa só para revisitar o que ele tem na apólice dele. Você tem aqui um capital de 150 mil de doenças graves. Por que vocês chegaram nesse valor? Qual foi a linha de raciocínio? Ele provavelmente não vai saber responder. Por que você tem hoje uma base de 100 mil reais? Por que hoje você tem um temporário decrescente de 300 mil se você não tem filhos ou dependentes? E aí a gente vai desconstruindo, né? Eu acho que pode ser um caminho para a gente poder tentar chegar. Mas eu vejo uma oportunidade de reforçar com aí o seu marido. Ainda não entrei em contato com os outros. Reforça com eles, né? Como é que funciona o trabalho. Você é uma planejadora financeira. É impossível. Você conseguiria hoje defender um cliente? Você é advogado. Você conseguiria defender um cliente se você não tivesse informações relacionadas à causa ou aquilo que aconteceu? Não. Então, é exatamente essa mesma dificuldade. Em algum momento você sentiu que você não pode confiar, alguma questão de credibilidade? Traz o termo de confidencialidade que você assina junto à MetLife. E na pior das hipóteses, aí sim você fala, ok, não vou insistir, mas a gente vai precisar olhar a sua apólice, então eu quero marcar só para poder te dar um feedback e entender se para você isso aqui faz sentido. E aí sim eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V nela e a gente vê o que dá para fazer melhor. Mas é muito difícil, porque se o cara já paga a apólice há mais tempo, você vai trazer para cá, para você dar as mesmas coberturas, vai ficar mais caro. Ele vai perder tudo que ele investiu. Qual que é a motivação, né? Então, Dani, o cara tem 6 apólices. Então, 2 feitas no mesmo dia. Salaminho, consultor sacana, tá? 6 apólices. Mas aí vai perguntando, porque se você fala, se você afirma, você agride.
Sim. que você pergunta, seu cliente, você me parece uma pessoa muito inteligente, cuidadosa com os seus negócios, principalmente como advogado, obviamente você não assinaria algo que não fizesse sentido para você. Você sabe me dizer por que você tem 6 apólices? Deixa ele falar. Você sabe me dizer por que no mesmo dia foram feitas 2 apólices? Deixa ele falar. Você sabe me dizer por que esse capital... Vai perguntando. Quando ele não souber mais te responder, ele vai falar, é porque eu costumo trabalhar, os meus planejamentos, eles são feitos em uma única apólice, ou no máximo, dentro da configuração de cada produto, em 2 apólices. Fica difícil, eu não estava na reunião, né? Então, por isso que eu gostaria de entender de você se isso ficou claro. Né? E aí a gente vai tentando desconstruir, senão realmente é uma luta. Mas, de novo, por que esses casos pegam tanto a gente? Porque a gente não está falando com um monte de gente. Se a gente tivesse, essa turma aí, você ia falar, puta, esses são os advogados enrolados. Fica aqui, vai me esperar ali, que agora eu tô com a agenda cheia. Então, mas vamos tratar esses casos. E aí isso cai no vídeo de hoje, a frustração, né? Porque Nossa. imagina vocês aqui no começo, pega um cara assim, frustra, né? Então, quando a gente tem volume, a gente nem gasta essa energia. Olha, então, que pena. Então, infelizmente, eu não consigo fazer um trabalho para você e eu não vou. Você é um cara super respeitado pelo meu marido, eu também te respeito demais. Não, você não merece um trabalho de qualquer jeito. E sem conhecer o seu cenário, eu não estaria fazendo um bom trabalho. Então, eu prefiro não te atender. Nossa. Você desliga o telefone e manda ele para o Amor, inferno, mas... Nessa hora, você se consagra, fala, puta que pariu, isso é foda. Mas Exato. o problema é, quando a gente está precisando, esse cara vira a nossa tábua de salvação. E aí a gente sofre ainda mais. Mas eu acho que é isso. Gente, eu vou precisar encerrar, que eu tenho que ir para a MetLife. Tá. Ô, Dani, eu vou fazer uns ajustes na nossa slide de abordagem,